trabalho, tecnologias para identificação, registro e reconhecimento de marcas de propriedade em acervos bibliográficos, de autoria de Márcia Carvalho Rodrigues, Alissa Esperantiano, Heitor Diniz Teixeira, Eduardo Nunes Borges e Matheus Alves Prado. Boa tarde. Eu sou a Márcia, essa é a Alissa. Nós somos... Tá. Nós somos parte do grupo de pesquisa, então, que está trabalhando especificamente nesse projeto. Somos um grupo interdisciplinar, né? Eu, Alissa e Heitor somos da biblioteconomia e o professor Eduardo e o Matheus são da área da ciência da computação. Então, nós estamos trabalhando juntos aí nesse projeto. Então, esse projeto ele surgiu a partir da nossa participação no último Encontro Nacional do Acervo Raro, que foi no final de 2018, novembro de 2018, e teve como tema as políticas de segurança e salvaguarda de acervos raros e especiais. A gente ficou bastante inquietos, né, em relação a essas questões de segurança, do quanto os nossos acervos estão vulneráveis ainda, né, à ação de criminosos, para a questão de furto, de roubo, de sumiço de obras dentro das coleções, né. E na mesma época eu estava também tocando uma outra pesquisa que levantou alguns dados a respeito do nível de exposição das obras raras de coleções de acervos raros de bibliotecas universitárias gaúchas. E isso só comprovou ainda mais aquilo que vinha sendo discutido no evento, né, a questão da vulnerabilidade desses acervos. E aí, durante o evento, a Biblioteca Nacional, inclusive, passou uma recomendação de que as instituições que detêm acervos raros que passem a utilizar carimbos ou marcas de propriedade para marcar os seus acervos, né, para identificar essas obras, para que, caso ocorra o desaparecimento de uma obra, caso ela chegue a ser resgatada, que a partir das marcas a gente consiga trazê-la de volta para a instituição de origem, né? Então, a gente conseguiu identificar também essa necessidade de um registro sistemático dessas marcas, né, nos catálogos. Uma coisa que também a gente percebeu que não é feito de maneira sistemática hoje em dia, nem todas as bibliotecas que têm acervos raros têm os seus catálogos tão completos assim. Então, pensando justamente nessas questões, para tentar colaborar com essa área, para preservar esses acervos e criar alternativas, mecanismos, né, ferramentas que facilitem a vida do bibliotecário, principalmente porque é o principal profissional que vai estar trabalhando diretamente com obras raras, com coleções de obras raras, a gente pensou em elaborar esse projeto. Então, pensando em colaborar no sentido de registrar essas marcas de procedência. Para fazer isso, a gente montou um projeto de pesquisa, então, né, e essa pesquisa resultaria em 2 produtos no final. Além do referencial teórico, que a gente está... As coisas estão andando juntas, todas ao mesmo tempo. Então, a gente está ao mesmo tempo que está trabalhando com a revisão de literatura da área, nós estamos também desenvolvendo 2 produtos. Quais são esses produtos? Um site para o registro das marcas e um aplicativo para uso no celular para reconhecimento de marcas. Então, essas coisas iniciaram em agosto desse ano. Então, a pesquisa é recente ainda. Tem algumas coisas que a gente ainda, se vocês me fizerem muitas perguntas sobre algumas coisas, eu ainda não tenho as respostas, porque ainda está sendo desenvolvido. A gente vai apresentar os resultados parciais. Tá? Então, em relação às nossas referências, já partindo para esse lado da revisão teórica mesmo, nós utilizamos os autores que estão ali ao lado e começamos com a definição de procedência
de propriedade, né, porque existe uma diferenciação aqui. E em relação à definição de procedência, nós identificamos que ela é o registro de propriedade de um livro impresso ou manuscrito, o que pode incluir também a jornada que um livro impresso ou manuscrito realizou ao longo da sua vida, passando de um proprietário para o outro. Em relação às marcas de procedência, elas são esses elementos, então, físicos presentes nas obras que atestam a origem e a trajetória de um livro. Já as marcas de propriedade, elas estão incluídas no bojo das marcas de procedência. E são elementos que atestam a propriedade no sentido de posse de um livro. Como exemplos, a gente tem ali os ex-libris, ex-donos, superlibris, os carimbos, assinaturas, notas, uma série de elementos diferentes ali que constituem as marcas de propriedade. Em relação às tipologias das marcas de procedência, a gente tem também uma série delas, né? Marcas de fogo, etiquetas de editoras, de livrarias, anotações, uma série. Ao todo, a gente, até o momento, levantou 28 tipos, tá? Só com a revisão teórica, revisão de literatura. E aí entra a questão da importância da descrição dessas marcas, né? Do quanto isso é relevante para a instituição, para fins de resguardo da sua coleção. Então, a história da origem das coleções bibliográficas nas bibliotecas é um espelho científico e cultural da importância para pesquisadores, bibliófilos e, inclusive, curiosos sobre obras e coleções. As marcas e os registros de procedência nos levam a conhecer com exatidão um conjunto de obras de mesma origem, abrindo um leque de estudos possíveis sobre aquela obra ou sobre os seus proprietários. Aí a lista continua? Então, a gente segue agora. Então, sobre as tipologias das marcas de procedência. Ah, voltou, né? Tá. Então, aqui eu trago uma citação que é do Cook, que ele fala que a história da origem das coleções bibliográficas das bibliotecas é um espelho científico e cultural de importância para pesquisadores, bibliófilos e curiosos. As marcas e registros de procedência nos levam a conhecer com exatidão o conjunto de obras de mesma origem, abrindo um leque de estudos possíveis sobre aquela obra e sobre seu proprietário. Pensando nesse sentido do Cook, a gente imagina que agrupar esses dados é uma coisa comum dentro das bibliotecas, e a gente sabe que não é uma realidade, né? Agrupar os dados de origem da coleção, aí entra no que a outra colega tinha falado anteriormente, sobre a valorização do documento, sobre a valorização dos livros. As marcas de procedência, ela é uma forma de tu mostrar o valor do teu livro. Que essas marcas de procedência, como é que eu posso explicar? Elas dizem quem foi o antigo proprietário daquele livro. E muitos desses proprietários são pessoas famosas, pessoas ilustres, e essas marcas estão esquecidas nos acervos gaúchos. Sou gaúcha, né? Estão esquecidos nos acervos gaúchos e nacionais, né? É que também esse trabalho surgiu a partir de uma outra pesquisa que eu faço, eu faço pesquisas sobre as marcas de procedência na biblioteca mais antiga do estado do Rio Grande do Sul, que é a Biblioteca Pública Rio Grandense. Ela tem 173 anos, se eu não me engano, e o acervo dela está lá guardadinho, são livros raros no mundo inteiro, do século XVI ao século XVIII. E a partir das nossas pesquisas, dos nossos estudos, me levaram até essa biblioteca a pesquisar os ex-libris. Uma dificuldade que eu tive na minha pesquisa foi em identificar essas marcas. Quando a gente aprofundou nossa pesquisa, a gente se deu conta que não era uma rotina das bibliotecas, nem nacionais, nem internacionais, sendo que ainda as bibliotecas europeias e americanas, elas ainda têm uma descrição melhor dessas marcas dentro dos seus acervos. Então, daí surgiu toda a necessidade da gente valorizar e resguardar a memória nacional. Então, a gente teve a ideia de criar esse aplicativo e esse banco de dados, onde a partir da imagem, do registro da imagem da marca de propriedade, a pessoa que está buscando aquela marca, de quem era aquele proprietário, fazendo a trajetória daquele livro no mundo, acaba conseguindo descobrir quem era o proprietário, por que bibliotecas aquela obra passou, né? Não sei o que eu faço para trás. Então, a gente pensou com as nossas pesquisas assim,
algumas formas de descrever melhor as marcas de proveniência dentro dos acervos bibliográficos. Então, eu destaquei 4 aspectos que eu achei relevantes e indispensáveis na hora da gente descrever os dados dos nossos catálogos das nossas bibliotecas. Então, é o possuidor, então as autoridades legais ou naturais daquela obra, a descrição da marca, especificando a sua localização dentro da obra, se ela está na contracapa do livro, qual página que tem aquela marca, se é na folha de rosto, na contracapa, em cima, embaixo, no meio, porque é uma forma de, se essa obra for furtada, mesmo que aquela marca seja rasgada, raspada, descolada, tu consegue identificar aquele pedaço faltante dentro da obra. A descrição do documento que contém a marca, aí entra também a parte da bibliografia, tu descreve o documento e as suas marcas dentro dos repertórios bibliográficos, e fornecer uma imagem da marca em detalhes e no seu contexto. Ou seja, uma imagem da marca onde mostra a riqueza dos detalhes. Por exemplo, no caso dos ex-libris, né, são etiquetas de livros que os proprietários colam nos livros em suas bibliotecas particulares, são obras de arte, né? Um ex-libris é uma obra de arte. Então, é importante tu descrever a marca em si e a marca no contexto, onde ela está localizada no livro, esse tipo de descrição. Então, a bibliografia descritiva, ela é a descrição física minuciosa de livros. Como o livro foi confeccionado, tipo de fonte, letra, papel utilizado, e de que forma as ilustrações foram incorporadas e como foi encadernado. Bibliografias descritivas fornecem descrições físicas completas dos livros referenciados, permitindo registrar a diferenciação entre edições e as diferentes tiragens de cada edição. Porque cada livro, se a gente falar que a gente vive várias vidas, os livros também vivem várias vidas. Eles também passam em diversas mãos e carregam as suas próprias marcas. Carregam a vida dos seus antigos proprietários. Né? E diferenciar essas marcas, tornar o livro único nos nossos catálogos, aquela edição se tornando único por causa dessas marcas de propriedade, é muito importante na descrição. Como apoio, a gente utiliza a análise bibliológica, né? Identificando as características dos livros originais e as acrescentadas, e o colecionamento, que é a descrição minuciosa de todos os detalhes identificados dentro da bibliologia. A metodologia é a revisão da literatura sobre o tema, com pesquisa bibliográfica e documental em fontes impressas e online, nacionais e estrangeiras. É uma abordagem qualitativa, uma pesquisa aplicada, pois resultará a criação de 2 produtos. E o plano de desenvolvimento do site do aplicativo envolve questões relativas a metadados, segurança e intercâmbio de informações, regras e padrões de descrição, qualidade de registros de imagens, entre outros. Como os resultados e discussões, esse trabalho teve início em agosto de 2019, como a Márcia tinha comentado. O projeto conta com uma bolsa de iniciação científica do CNPq, entregam o projeto 2 docentes e 3 bolsistas, e o site OPP Encontros e Desenvolvimento. A revisão da literatura resultou até o momento dessa apresentação em um artigo aceito para publicação em revista Encontros Bíblia, e a tipologia das marcas de procedência até agora que nós encontramos foram 28 tipos diferentes, incluindo-se aí as marcas de propriedade. Sendo que na literatura geral, se tu pesquisar na literatura nacional, tu encontra 5 tipos de marcas de procedência. Só com os nossos estudos, a gente ampliou de 5 para 28 tipos. E conforme a gente vai ampliando o nosso estudo, a gente até encontrou outro, né, Márcia, depois que a gente fez, acredito que encontraremos mais tipos dessas marcas. Então, agradeço. Uma pergunta? E convido a vocês a fazerem parte, a gente conversar, trocar informações, né? Porque acredito que as bibliotecas catarinenses também possuem acervos que devem ter marcas de propriedade. E a ideia é expandir esse projeto a nível nacional. Então, se quiserem colaborar no projeto, trocar informação. Ok. Vamos lá, perguntas. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Será espetacular chegar a resultados aplicados nessa dimensão e nessa natureza, né? Eu fiquei com, na verdade, uma dúvida inicialmente, depois uma
uma pergunta diretamente. Fiquei só com uma dúvida sobre a questão do aplicativo. A ideia é que ele faça o que vocês estão chamando do reconhecimento dessas marcas seria o reconhecimento dessa marca no sentido de melhor mapear a existência dela em diferentes tipos de acervos, ou basicamente seria, uma vez captada essa marca, então o aplicativo ele seria um recurso facilitador para que o sujeito possa obter dados sobre essas marcas. Não sei se a minha pergunta está clara. As duas coisas. As duas coisas. Maravilha. Porque fiquei muito curioso sobre a questão do reconhecimento, né? Sim. A gente sabe como que essas marcas, naturalmente, elas são muito heterogêneas, não Sim. só do ponto de vista da sua tipologia, mas o próprio sujeito ele pode atribuir uma marca a uma obra e expressar essa mesma marca de diferentes formas diferentes. Então, isso também é um elemento a ser considerado na composição desse software. Aí tem uma outra observação. Não, isso a gente considerou e, assim, eu tenho ideia que esse projeto, né, vire a nível nacional. Claro, é o tópico que eu vou falar agora, mas a partir do momento que tu consegue identificar essas marcas, por exemplo, eu estou pesquisando na biblioteca mais antiga do Rio Grande do Sul. Encontrei obras lá com os ex-libris, que identifiquei do proprietário de obras lá, que, por exemplo, só tem na Inglaterra, em Marselha, na França, em Portugal, na Espanha. Então, se tu conseguir, mesmo que essas obras que pertenceram ao mesmo proprietário estejam em lugares diferentes no mundo, talvez no futuro, através dessas marcas, tu conseguir recriar essas bibliotecas particulares de forma virtual e fazer com que elas se tornem grandes fontes de pesquisa em diversas direções. Essa é mais ou menos. Ótimo. Bem, e aí uma outra pergunta bem pontual mesmo. É claro que é evidente essa função, não só enquanto fonte, mas uma possível função memorialística de marcas dessa natureza, né? Sobretudo porque elas nos sinalizam não só características que, na ponta, individualizam os itens, essa é uma preocupação de cunho bibliográfico, inclusive, mas também são marcas que nos sugerem possíveis percursos bibliográficos, né? Não só de produção, bem como uso. Isso é um comentário só preliminar sobre a minha pergunta. Aí minha dúvida é o seguinte: vocês estão utilizando o termo procedência, correto? Mas também nós temos encontrado na literatura o termo proveniência, embora o conceito de proveniência ele seja bastante alargado porque ele bate com as questões do campo da arquivística. É uma opção terminológica. Por que essa opção terminológica? Se isso tem a ver com os autores que vocês estão trabalhando? Foi uma escolha pela palavra mesmo, por questões de etimologia mesmo. A gente percebe não existe a terminologia da área não é consolidada em português. Usam 3 termos: propriedade, proveniência, procedência. Como sinônimos. Como sinônimos. Não existe. Como sinônimos. Mas é algo interessante que a pesquisa, paralelamente, ela já pode suscitar essas questões. Sim. E problematizar também essas questões. Essa questão da terminologia, que ainda não é muito bem especificada. As coisas são usadas ainda como sinônimos, né? Não está clara ainda a diferenciação. Que não são, né, sinônimos, mas por isso que a gente trouxe a diferenciação das duas. Tá certo. Tá bom, parabéns, muito bom. Trabalhar também. Obrigada. Ok. Não, mas a gente vai ficar isso. Bom, a minha pergunta vou pegar lá que vocês começaram falando da segurança, e um problema muito sério em relação a isso, que inclusive é uma questão dialética, né? Fazer essas bases de dados para a segurança, por outro lado, força-se dados para pessoas que podem maquiar todas essas questões que as instituições querem provar após. Então, eu queria saber se vocês pensaram nessa questão. Não que parabéns pelo trabalho, devemos sim divulgar, mas tem esse outro lado, justamente essa dialética. Nós temos, isso acontece com muitas instituições. Nesse encontro do ENAR, isso foi muito debatido, algumas instituições
falam, não, eu não vou colocar esses dados disponíveis Sim. por questões de segurança. Vocês pensaram essa dimensão? Sim, a gente vem pensando. E aí a resposta que eu te dou é a seguinte. Em relação ao nosso site, nosso aplicativo, as informações que vão estar disponíveis ali é em relação à origem da marca, ao proprietário. As descrições que eu falei mais especificamente para tu registrar onde está, isso tu não vai disponibilizar no teu catálogo. E isso a gente aconselha que as bibliotecas tenham um catálogo à parte sobre as suas obras raras. Inclusive que esse catálogo não fique disponível para todos os funcionários da biblioteca, apenas para aquele pessoal que trabalha no setor de obras raras e coleções especiais. Inclusive a gente sugere a Golden Page, não sei se vocês conhecem, que é a página de ouro, onde é uma página que tu coloca uma marca, tu escolhe, determina uma página, coloca uma marca, mas só quem fez aquilo ali vai saber, para poder identificar se aquela obra é sua ou não. A gente tem pensado em todos esses detalhes. Né? E aí a solução que eu dou é 2 catálogos. Um interno, só para os bibliotecários que trabalham neste acervo, que não deve ser aberto nem para os outros bibliotecários, porque como a gente sabe, existem os engenheiros sociais, né, que entram no curso de biblioteconomia e tal, para roubar os livros. Estavas no Enar, tu conhece o Laércio? Laércio, né? Então, a gente trabalha com esses 2 sentidos. Né, que tu tenha um catálogo que tu disponível para o teu público e para valorizar o teu acervo, para todo. Aí vem o caso da valorização. Estavam falando sobre os critérios de raridade e uma das coisas que eu trouxe no meu TCC agora normalmente são 5 critérios de raridade que são utilizados. Eu estou trazendo no meu trabalho um 6º critério de raridade, que é a regionalidade como critério de raridade. Né? Então, vocês aqui estão no estado de Santa Catarina, tem pessoas ilustres aqui para vocês, que são importantes, por exemplo, para a construção de Florianópolis. Então, isso é um critério de valorização do teu acervo. Ou então, a regionalidade, eu acredito que ela também deve entrar como um critério de raridade de uma obra. É uma coisa que não é muito debatida, assim, mas é a partir de obras regionais, né, que tu começa a dar valor para o teu acervo. Ok, alguém mais? Não. Então é isso. Obrigado, meninas. Vamos lá. Próximo trabalho. Controle bibliográfico. Uma revisão é necessária? O universo documental e a questão terminológica. De autoria de Bárbara Duarte e Carlos Henrique Júnior. Tá. 10 minutos, tá? 10, 12, tá ficando nessa mesa. Por favor. Boa noite, já. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve, o que eu consigo aqui, apesar de ser uma questão bem espinhosa. Afinal de contas, eu estou questionando um termo que foi cunhado pela UFSC, pela IFLA e por várias outras associações e caiu no gosto da nossa área, mas eu também estou aqui para expandir um pouco as barreiras, os limites dos nossos estudos. Bom, como isso acontece? Quando eu entrei para a docência na UNB, me jogaram, literalmente, numa turma intitulada Controle Bibliográfico. Falaram para mim, tá aí a turma. Ótimo, perfeito. Ela é para biblioteconomia, museologia, arquivologia, se vira, valeu, falou. Perfeito. Dentro desse universo, o primeiro desafio ok, não quero deixar meus alunos sem algum conhecimento. Eu tenho que conquistar esse pessoal da museologia e esse pessoal da arquivologia. Então vamos tentar dialogar com eles dentro do controle bibliográfico. Obviamente, o termo controle bibliográfico ele é muito limitante. Porque se você não trata ele dentro da biblioteca, da biblioteconomia, ele não atende às outras áreas. O bibliográfico já é um excludente, até porque quando você vai ao dicionário, eu já vou adiantar meus slides, eu tenho uma indisciplina com os slides, o bibliográfico se refere a livro. Então, ele é problemático. Isso sempre foi uma questão que me chamou a atenção, isso começa em 2014, e vem funcionando como uma pulguinha, chamando a minha atenção nesse ponto.
Então, assim, por que rever a questão do controle bibliográfico? Ora, a gente vive num universo documental gigantesco. A gente tem livros, a gente tem publicações periódicas, mas além disso a gente tem material de museu, chamado tridimensional, a gente tem obras de arte, a gente tem esculturas, a gente tem os arquivos, os próprios arquivos de uma tipologia também gigantesca. Então, por que eles não podem participar desse controle? Claro, eu sou um otletiano, até pelas minhas pesquisas. Então, o Otlet vai ver no meu ouvido e falar assim, olha, eu ampliei o conceito de documento. Por que vocês não estão usando essa ampliação no controle? Afinal de contas, o controle bibliográfico universal, o controle bibliográfico ele é uma herança não dita do Otlet. Quando as associações, ali pela década de 1950, 1960, começam a forjar algumas instituições, como o próprio BBD do Brasil, atual IBICT, tem toda uma doutrina otletiana por trás que não é dita. O Otlet, aí situando um pouco, ele é um dos idealizadores da Sociedade das Nações, que depois de desfeita e refeita com a Organização das Nações Unidas, tem no seu reflexo, obviamente, na Unesco e outras instituições que vão fomentar agências bibliográficas ao redor do mundo, e, sobretudo, um mapa, um inventário da produção científica e tecnológica. Então, é interessante observar esse pensamento, essa ampliação do conceito de documento, atrelada à ampliação do conceito de um controle. Que controle é esse? Óbvio, nesse momento eu não vou entrar na questão do controle. O controle ele vai além, eu acho que tem toda uma filosofia por trás do controle. Quando eu ministrava essa disciplina, um texto que eu utilizava era do Deleuze, pós-escrito sobre a sociedade do controle, justamente para entender que tipo de controle é esse que a gente está fazendo, mas tentar entender também por que isso. Por que o controle bibliográfico continua sendo chamado de controle bibliográfico, sendo que o livro não é mais um ator solo nesse universo documental. Então, eu já falei isso tudo, então eu posso pular o slide, está vendo? Eu estou bem com o tempo. O termo bibliográfico, por exemplo, no segundo Aulete, o dicionário Aulete, ele é próprio do livro ou da bibliografia, e no dicionário Micaelis, relativo à bibliografia ou a livros. Claro, gente, eu fui no dicionário especializado de biblioteconomia, buscar a definição de controle bibliográfico, mas nesse ponto aqui eu preferi não trazer. Bom, obviamente, esses frutos do espírito humano que o Otlet vai tratar e vai chamar, eles precisam de um tratamento e precisam, no escopo dele, entrar para o seu repertório bibliográfico universal, o seu inventário do mundo. Então, por que então, quando no século XX a gente vai fazer isso, a gente privilegia o bibliográfico, em detrimento de todo o restante do universo documental? Eu não tenho essa resposta, obviamente. Isso provavelmente é uma política de hegemonia, talvez, uma política talvez também de controle de algum material, ou até mesmo pode ter sido, foi o que deu para fazer naquele momento. E ninguém buscou revisar esse termo. E pensando ao longo do tempo como essa transformação acontece. O livro ele é ainda uma ótima fonte de informação, mas ele vai ganhando companheiros ao longo do tempo. O próprio arquivo emerge como uma fonte de informação muito preciosa, sobretudo a partir da década de 70 no Brasil, com a reorganização do Arquivo Nacional, a reorganização estrutural advinda da atuação do DASP. Os museus idem. Hoje você olha, então, quantos inventários de arquivos existem, quantos catálogos de museus existem, e eu ainda chamo a atenção, a Bárbara, que é minha parceira nesse trabalho, ela é museóloga, da potencialidade que o museu traz no controle, eu vou usar só o controle ainda bibliográfico, porque um museu, quando ele faz uma exposição, ele faz um seu catálogo de exposição, todo mundo conhece. E, às vezes, essas exposições são, em sua totalidade ou em parte, com obras cedidas por colecionadores. Então, são obras que estão sendo retiradas de uma invisibilidade. Porque o colecionador, obviamente, não vai deixar você entrar na casa dele para visitar as obras. Então, quando você traz isso, você está fazendo um inventário. Aquela premissa otletiana de inventário do mundo. Então, você traz para as pessoas a oportunidade de ver aquilo que está invisível. Não é aquilo que está
sempre mostra, como no caso de uma biblioteca, que a priori, muitas aspas aí, tem com muito mais facilidade de acesso a esses documentos. O arquivo, quando ele é público, também, mas aí a gente está falando de um arquivo da administração pública, e os arquivos privados, e os arquivos pessoais, os arquivos particulares, enfim, uma infinidade documental. Então o museu, por essa facilidade, acaba trazendo também isso e edita. Então temos o inventário, temos os catálogos de exposição, os catálogos de biblioteca e vários outros sinônimos para o que eu entendo que seja o que a gente ainda chama de controle bibliográfico. Apesar de ele estar restrito ao espaço da biblioteca, ele vai tender à universalidade, o controle bibliográfico universal. Então, por que não abarcar outros tipos de documentos? Por que não abarcar os documentos no sentido mais amplo possível, que o Auclair já fala desde o século XIX? Então, eu chego já a um dilema. Primeiro, ok, eu não posso chegar e só questionar o termo, eu tenho que pensar que termo eu vou utilizar. Naturalmente, eu fui buscar no documento. Que termo seria esse que eu iria utilizar? Controle documental, controle documentário, e fui cotejar o que cada um significaria. Porque, afinal de contas, é uma proposta, não é uma afirmação, eu estou colocando para debate, realmente, mas o que seria melhor? Controle documental, manter controle bibliográfico, controle documentário, e eu chego à conclusão de que o documentário, quando você vai aos dicionários, o documentário ele é mais amplo do que o documental. Ele acaba oferecendo um arcabouço mais consistente para a gente. Apesar de que eu confesso a vocês, controle documental é mais sonoro, ele tende a funcionar melhor. Mas controle documentário atende realmente às expectativas no sentido que eu estou me propondo, de ampliar o espaço. De você sair do espaço biblioteca e invadir o espaço do museu, do arquivo e de outras instituições que fazem o controle de suas publicações, de seu acervo, que vai ter o seu catálogo, o seu inventário, a sua lista, enfim, eu não sei como vai chamar, mas a proposta seria para uma nova tecnologia, ou talvez um novo nome, uma ampliação do nome, seria controle documentário. E se vocês me perguntarem, tá, mas qual seria a definição, Carlos? Ainda não escrevi, vai ficar para o artigo porque eu estou esperando agora as considerações. Mas é justamente chamar a atenção para o quanto a gente naturaliza o controle bibliográfico dentro de uma estrutura, apesar também de que é uma disciplina e até mesmo um assunto que tem perdido espaço nas nossas universidades. As disciplinas estão acabando, inclusive eu soube que a da UNB não está sendo ofertada porque não tem professor com perfil para dar essa disciplina. Você imagina, uma disciplina que era dada para 3 cursos deixar de ser ofertada. E essas reflexões vão ao encontro de um movimento também de abarcar, tá? E o que a gente faz? Os documentos gerados na internet, eles são livros, eles são arquivos, eles são novas coisas, o que é? Então talvez um controle documentário seja um termo mais adequado também para abarcar essas novas tecnologias, esses novos fazeres que o século XXI vem trazendo para a gente. E, sendo bem rápido, gente, é isso. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Vai, Gustavo, eu sei. Não, eu também quero. Tá, mas então, vamos lá, vamos organizar, né? Eu poderia, já que estou com a da fala, né? Mas eu vou deixar só, na verdade vai ser um comentário, porque eu acho que o pessoal aqui vai me contemplar. Mas vamos lá, vamos começar com a Ana. Então, é rapidinho. Você fala do controle bibliográfico e depois vem com essa possibilidade do controle documentário. E eu me lembro que tem uma expressão bem clássica na nossa área, que é o ciclo documentário. Então, me parece que a questão toda, essa complexidade toda, ela gira em torno do que o Gustavo falou de manhã, que é o problema da linguagem. A gente tem diferentes conceitos e nomenclaturas
que se aproximam semanticamente, que têm usos diferentes e que foram apropriadas de formas diferentes. Então, lembrando aí um artigo antigo da Johanna Smith, com não sei quem, a gente não tem uma linguagem de especialidade garantida, que todos, que seja consensual e que todos admitam, né? Isso é importante. Deixa eu só complementar, porque isso surgiu na época quando a gente estava fazendo uma reforma curricular. Por exemplo, o nome das disciplinas, linguagens documentárias, ou seja, isso indica uma corrente de pensamento, enquanto que outros não, elas são documentárias. Isso está dando confusão novo também. Então, como é que ficamos? Ou seja, só para pontuar, ou seja, aí, o debate, porque de fato a questão cai essencialmente na linguagem de especialidade que a gente não tem, que utilizamos termos que muitas vezes têm, ou seja, semanicamente são semelhantes. Então é isso, eu só acabei entrando na seara. Tu quer responder ou quem vai perguntar tem a ver com... Acho melhor ter abordado. Tá, então toma aqui. Posso fazer, Cristina, enquanto chega aí o microfone? Tá. Ô, Carlos, parabéns. Você viu, né, que a ousadia de atualizar termo gera o quê? Frisson, né? Todo mundo levantou a mão na hora que perguntou a pergunta, o que é muito bom. Parabéns. Só para aumentar a problematização, é só mais uma curiosidade. Sim. Quando você pensa em atualizar esse termo, você olhou só para o objeto, então não olhou para o que se faz. Você só pensou em atualizar o bibliográfico e não o controle. A dinâmica que recai sobre essa ação. Não passou em nenhum momento você também questionar a questão desse termo, controle? Será que a gente continua fazendo controle? Essa provocação é boa, porque é a que eu faço para os alunos nas disciplinas, geralmente. O que é controle? O que você entende por controle? Na verdade, o bibliotecário é maníaco por controle. Percebam isso. A gente é maníaco por controle. Arquivista também, tá? Não fica esconder. Arquivista, bibliotecário e museólogo é louco por controle. Eles querem dominar o mundo. E dominar... Gente, dominar aqui não é no sentido de... É no sentido de controlar o mundo, esse mundo informacional. De entendê-lo, é justamente esse universo. Não, eu estou dizendo, eles querem. A gente quer, eu não sei se a gente consegue. Eu estou falando eles porque eu acabo ficando na teoria, esqueço que tem uma prática e o negócio fica difícil. Mas eu, Rodrigo, fiquei assim também muito tentado. Mas eu acho que só o controle dá outro artigo. Então, assim, tem que ter uma... Eu gosto da noção do controle quando você busca as origens dessa palavra controle. Por isso que eu falei do Deleuze, porque é bem interessante ter a noção de controle do Deleuze sobre isso. Vai, eu só vou falar porque o cara me derrubou. Cris, pode deixar o Gustavo fica por aqui. Ok. Com relação ao nome controle bibliográfico, né? Então, vale lembrar que depende de como é que a gente interpreta mesmo o nome controle, que na origem, né, não tem esse sentido tão pesado, né? Como eventualmente a gente aborda na sociedade hoje. Mas no texto do Shira com a Margaret Egan, quando eles propõem, quando eles falam em controle bibliográfico, eu acho que é um texto da década de 50. 49, precisão. Mas aí eles dizem que eles preferiam o termo organização bibliográfica, mas acaba que o termo controle bibliográfico vingou. Mas eles mesmos fazem essa consideração, acho que é uma coisa para dar uma olhada também. Isso. Né? Eu olhei até o texto deles e uma das citações, que eu não trouxe aqui por conta, eu sabia que ia causar polêmica, então algumas citações eu não coloquei na apresentação. Ele, inclusive, fala que o termo deriva da documentação europeia. Leia-se documentação atletiana, pelo que eu entendi na época. Então, eu falei, mais um motivo para essa ampliação do termo, essa situação. Achei bem interessante mesmo. A outra coisa é com relação a documental e documentário, que foi algo que sempre me pegou, né? Sim. Qual que é o adjetivo. E aí a Johanna Smith, a Nancy citou aqui a Johanna Smith, ela disse que ela traduziu
o documentário do francês, documentaire, né, de quando ela estudou ali. E aí, no Brasil, a gente acabou ficando com as duas formas, elas são usadas mesmo de modo muito indiscriminado, né, porque tem o documentaire na francês, na Espanha se fala muito documental, mas eles também falam documentário, só que em menor medida, enfim. Eu acabei investigando um pouco esse assunto, e tem um artigo que eu escrevi naquele evento que a UFSCar fez, eu não consigo me lembrar o nome. Enredo. Fui olhar até na parte de gramática de língua portuguesa mesmo, qual seria a melhor tradução, né? Para ver como é que isso fica. Então, por que na França e na Espanha se usa documental, né, para falar dessa questão da documentação, mas no Brasil a gente acabou ficando muito com um viés, também meu consenso, claro, mas que eu acabei adotando, de falar de documental quando a gente está se referindo ao objeto, propriamente, o suporte documental ou a tipologia documental. E o documentário é que seria a terminologia propriamente da documentação, porque aí tem a ver com ações sobre o documento nesse contexto da documentação. Então, é a linguagem documentária, né, é o processo documentário. Né? Então, se faz sentido ou não ter separado o documental e o documentário, eu não sei, mas acho que é importante pensar nessa questão específica da documentação, que não é a gente não está usando o adjetivo, quando a gente usa o adjetivo, não é para falar do documento. É um passo à frente, é uma coisa mais à frente ou mais específica, como queira, né? Que tem a ver com essas ações sobre o documento ou sobre o objeto que levam a que esse objeto ganhe um novo estatuto, né? Então, daí a ideia desse adjetivo. Fiquei até pensando se não foi mais ou menos seguindo esse mesmo raciocínio que você entendeu que o documentário é mais amplo. Foi exatamente né? essa linha. Porque tem esses dois usos no Brasil e o documentário é sempre no sentido dos processos de documentação. Né? Mas tem uma questão aí que é da tradução, que, como a gente trouxe da Europa, e eu mapeei isso um pouquinho ali naquele artigo, não está resolvido, mas assim, resolvido, sabe? Tá bom. E eu queria falar justamente isso. Não, eu queria só destacar muito isso, Cássio. O que você... A Cristina foi perfeita em falar assim, o documental é da coisa. Isso. O documentário não é a coisa, é o que se diz sobre a coisa. Então, quando você traduz conteúdo biográfico ou conteúdo documentário, claramente não é uma tradução, nem conceitual, nem aplicada. Porque o bibliográfico não tem nem a relação documental e documentário. Isso. Porque o termo reunia tudo. E aí volta uma provocação mais interessante ainda. Essa história de que o bibliográfico se refere ao livro só está nos dicionários, não está na prática. Sim. Quem prova isso é o André, que por 20 anos trabalhou com o termo bibliográfico e reunia tudo. E o que era tudo? Conteúdo bibliográfico. O que era tudo? Qualquer cartas, objetos tridimensionais, realia, isso tudo é bibliográfico, isso tudo é livro, isso tudo é biblion. Porque nós modernos é que concebemos a ideia de que livro tem a ver com códice vegetal. Isso é uma visão moderna, isso não é a história do livro. Tanto é que todo mundo que disciplina inicia outra disciplina problemática, que é a história dos registros de conhecimento, a história do livro das bibliotecas, a maior parte dessa disciplina não se fala em biblion, ou seja, em livro, no formato códice vegetal. Isso é muito recente. Então, o bibliográfico ele quer dizer, na verdade, quem que prova mais isso ainda do ponto de vista aplicado? A famosa Biblioteca Nacional, que nunca guardou só códice vegetal. Qualquer Biblioteca Nacional, ela guarda de mapas a manuscritos, cartas, e é dali que sai muito o discurso de conteúdo bibliográfico, ou tanta gente anda ali, porque os maiores parceiros do IB são as bibliotecas nacionais, porque elas tinham simultaneamente os dois conteúdos. O conteúdo da coisa, que é o inventário, e o conteúdo bibliográfico, que é o conteúdo que se diz sobre a coisa, que são as notícias bibliográficas. Né? Então, essa visão, eu acho que tudo isso é bem interessante para você. O que é mais interessante é você não definir para mim. É um artigo discutir isso que a gente está discutindo e que você nos provocou. Uau! Eu disse, o Gustavo me dá sempre uns trabalhos assim, que desde o mestrado. Bate nele. Assim, não é bom porque aí gera produção, eu tenho que pontuar por aí, eu tenho que cumprir um estágio probatório. Tudo bem. Mas vamos lá. Alguém mais tem alguma
Não, né? Então, Carlos, pode fazer considerações ainda? Ou... Na verdade, só agradeço as considerações. Agora a gente tem que sentar e escrever. Realmente, o compromisso aumentou. Eu sabia que ia ser polêmico, isso eu já sabia. Mas é sempre instigante. A gente está aqui justamente para isso, para ver a opinião dos pares realmente sobre o que a gente tem feito. Anotei aqui, obviamente, mandarei e-mails, muitos e-mails. Tem gravação aqui também. Né? Tem gravação, exatamente. Fica mais fácil. Eu pedi para ele gravar, ainda bem. Ou mais difícil. Pode ficar mais confuso. Mas tudo bem, mas é isso. Muito obrigado, Então, gente. Carlos, agradecemos. Enfim, foi... Colocar na disciplina de controle biográfico. Faz favor. Vamos lá. Próximo trabalho. Livros acadêmicos. A importância da cultura epistêmica para o desenvolvimento de técnicas de avaliação. De autoria de Nancy Odone e Cláudio Franz. Vamos lá. Ai, gente, esse negócio é muito alto. Boa noite a todos. Bom, dá para consertar um bocadinho isso aí? Não? Como é que faz aqui? Eu acho que aí só passa em PowerPoint. Está saindo... Bom, vamos prosseguir. Esse trabalho é a dissertação de mestrado do Cláudio França, que ele é bibliotecário na Universidade Federal do Espírito Santo e ele foi mestrando no programa de pós-graduação em biblioteconomia da Unirio. Ele fez a dissertação e ficou muito animado de poder submeter um trabalho aqui numa perspectiva que ele não tinha desenvolvido muito profundamente na dissertação, mas que ele achava que valia a pena explorar. Mas só que, claro, isso vai dar um pouco de problema, né? É um pouco mais abaixo. Mais. Não, lá no início que eu estou falando. Aí, ó. Então, ele trabalha com o campo acadêmico, né, com o conceito de campo acadêmico do Bourdieu e do Whitley, e trabalha com a noção de domínio científico, das comunidades científicas, do Horland, do Cavaleiro Ribeiro, do Raimundo, do Thomas Kuhn, e todos esses autores que trabalham com as dimensões sociológicas da ciência, né? E ele começa dizendo, então, que o procedimento predominante para avaliar a produção científica era o exame direto das obras, que era executado pelos pares. Mas aí, quando no século XX surgiu uma explosão documental, né, e os saberes começaram a produzir cada vez mais, esse esquema da revisão por pares, de olhar coisa por coisa, pessoalmente, deixou de funcionar, porque se tornou muito lento e não produzia as avaliações no tempo exigido, né, para a publicação. Então, começaram a surgir outras práticas de avaliação, usando dados estatísticos e outros indicadores que eram obtidos de forma indireta, ou seja, não mais através do manuseio dos textos em si, mas de forma indireta. E, nesse contexto, houve uma desvalorização do livro como produto científico, como produto de divulgação, disseminação, transmissão, circulação do conhecimento científico. Até me lembrei da Julia Crippa, onde, quando ela cita o Fonseca, nesse artigo em questão desse ano, que ela cita o Edson Nery da Fonseca, o Edson dizendo, olha aqui, ó,
que os livros atrasam a ciência, porque eles demoram mais de serem produzidos do que os artigos científicos. Então, o Edson Neri considera que os artigos de periódicos são claramente superiores ao livro nesse sentido. Então, essa desvalorização do livro, ela surge até dentro da nossa própria comunidade, impregnada por uma cultura acadêmica que não é da nossa área, que é da área das exatas e das ciências naturais, de valorizar o quantitativo e a produção mais rápida, ligeira, né? Então, essa desvalorização do livro acabou dificultando cada vez mais a avaliação do produto livro, tá? Só que os livros continuam sendo um canal importante de disseminação em algumas áreas do conhecimento, como as sociais, as humanas e as artes. E aí, não é? Como trabalhar com esse produto que para certas áreas é tão importante, sem ter desenvolvido critérios e maneiras de avaliar esses produtos propriamente. Então, hoje se observa um esforço para a criação dessas práticas de avaliação do livro e começa a surgir uma literatura que apresenta algumas propostas de avaliação do livro. O Cláudio, o trabalho dele foi justamente ali no objetivo. Foi justamente mapear e caracterizar essas iniciativas de avaliação que estão correntes, que existem, estão funcionando, e reunir elementos sobre as formas como essa avaliação é operacionalizada. Sobe um pouquinho mais aí, por favor. Então, o trabalho tem natureza descritiva e abordagem qualitativa e envolve muitas técnicas de coleta e análise de dados. Primeiramente, uma pesquisa documental exploratória, depois, principalmente, uma análise de conteúdo, buscando identificar e tipificar esses indicadores e essas técnicas. Por favor. Foram identificados 24 modelos de avaliação e também técnicas que envolvem técnicas diretas e indiretas de extração de informações sobre os livros. A técnica direta recorre ainda ao manuseio das obras publicadas, evidentemente, e no caso das indiretas são necessários instrumentos complementares, não é? Que são obtidos, onde pode se obter informações de segunda ordem sobre as publicações, como citações, incidência em catálogo de biblioteca, o prestígio da editora que publicou o livro, audiência e engajamento nas mídias sociais em torno de um determinado título. Então, ele descobriu que 70% dessas iniciativas de avaliação de livros emprega técnicas indiretas para obter as informações que vão ser usadas para avaliar. E isso demonstra claramente que continuamos a usar a cultura epistêmica das ciências naturais e exatas para avaliar os livros, né? Mas o Cláudio acha que é importante que a gente... Sobe um pouquinho, por favor. Então, é importante que a gente resgate esse trabalho da avaliação direta dos livros, não é? Nas áreas de humanas, sociais e artes, e que isso vai trazer uma maneira mais efetiva de se avaliar com propriedade essas obras. E aí me lembrei que o Diogo Xavier citou também a Júlia Cripa aqui para falar que o Edson Neri da Fonseca, que ela considera o Edson um pioneiro da bibliometria no Brasil. E por que isso? Porque ele publicou um livro sobre bibliometria, teoria e prática. Ou seja, a avaliação desse livro é considerada um pioneirismo, mas só pode ser considerado um pioneirismo
dentro da nossa avaliação da comunidade, da nossa área da biblioteconomia e da ciência da informação. Nenhum indicador indireto poderia nos levar a avaliar essa obra do Edson Neri, Biblioteconomia, Teoria e Prática, como um livro de grande importância dentro da nossa área, a não ser pela revisão dos pares, pela avaliação dos pares, né? Indicadores indiretos não iam nos trazer essa inferência. Então, essa cultura epistêmica, embora ela seja mais lenta e dê mais trabalho, seja mais demorada, ela introduz, ela resgata, né? Melhor que introduz, ela resgata valores epistêmicos da comunidade que só os pares têm. Tá certo? Então, era isso que o Cláudio queria dizer. Obrigada. Perguntas? Colocações rápidas? Pode ser também. Rápidas, tá? O trabalho do Cláudio, seu, orientadora, me remonta diretamente a essa revista que eu estudei agora no estágio pós-doutoral. Porque claramente ela não é uma revista científica do ponto de vista positivista, como a gente concebe, mesmo das ciências sociais aplicadas, com objetivo, método, resultado. Ela é uma revista de arte, ela é uma revista de dados científicos e ela é uma revista política, a ponto de você ter cartas ao presidente, cartas críticas contra os presidentes. E pela especificidade desse tipo de discurso, no seu tempo e espaço, a revista existe até o ano de 2016, ela tem uma singularidade completamente fora das métricas de avaliação da produção de revista científica. Né? Então, quando eu penso só na revista, que é a revista, que é um documento seriado, periódico, já está nesse contexto, imagina essa dinâmica de singularidade do livro, né? E da sua característica de produção. A gente estava agora no seminário de meio termo e a gente vê como a comunicação ainda bate muito na pontuação do livro, apesar de não existir. Mas como é que isso fica no jogo, da disputa política ali? Eles simplesmente não batem na discussão sobre periódicos. Então, como não vai pesar tanto o livro, o periódico também não precisa pesar. E isso acabou justificando o enorme rebaixamento das nossas revistas esse ano, né, com esse Qualis em discussão, que é o Qualis aprovado, mas não divulgado, né, é o Qualis 2019. Oficioso, porque a comunicação não quer discutir isso, porque o livro é que importa para ela, mas o livro ainda assim não tem uma medição que permita você relacionar o bom, o ruim, né? E eu acho, Gustavo, que no caso da comunicação, eles se beneficiam dessa intersubjetividade que o Edson até comentou lá, que eles têm uma facilidade, né, para esse discurso, para essas tramas. Então, eles se beneficiam disso na avaliação dos livros uns dos outros. E não é o nosso caso. Isso eu ia fazer esse comentário, porque para eles isso é um discurso que... Tá, tu quer fazer pergunta? Eu sou da área da administração e estou fazendo um mestrado aqui no PPG-Info. Duas dúvidas que eu tenho, na verdade. A característica dos nossos programas não supervalorizam os periódicos em relação aos livros, porque, querendo ou não, quem está nos programas tem que publicar, e seria muito mais fácil publicar um periódico do que um livro, né? Então, qual é teu nome? Fernanda. Fernanda, olha só. Isso é uma coisa muito mais... Está superior aos programas. Tá? Isso vem de políticas que são decididas, no caso do Brasil, nacionalmente, né? Então, as agências de fomento têm um papel importantíssimo em definir o que os programas vão publicar ou não. Na verdade, não são os programas, nem são as áreas, não somos nós que decidimos que queremos publicar mais em livros do que em periódicos. Essas regras da estrutura organizacional da ciência são muito bem estudadas pelo Bourdieu, não é?
e por outros autores que mostram com nitidez, claramente, que, na verdade, o pesquisador no campo científico, ele segue essas regras impostas pela estrutura, por pessoas, ou indivíduos ou instituições que estão em posições de privilegiadas de definir essas regras. Na verdade, os programas, quando você se refere ao seu programa de pós-graduação ou ao programa onde eu trabalho, ou qualquer um de nós aqui milita, você vai ver que a gente vive uma saia justa todo o tempo. Mas é isso que eu digo, é mais em relação à estrutura mesmo, né? Porque internacionalmente, que eu consegui pesquisar assim, fora, eles visam mais os livros. Não. Depende da área. E mesmo as áreas de história, educação, no exterior, estão sofrendo problemas com essa questão da força da indústria editorial de periódicos. O conhecimento não fica mais superficial com isso? Com o quê? Os estudos. Porque o periódico ele acaba sendo uma fração do estudo que eu faço. Quando se publica. Sim. Porque, querendo ou não, tem uma... É porque a função do artigo de periódico é outra, gente. Na comunicação científica, a função do artigo é dar uma visão rápida de alguma coisa que está em andamento e que ainda não está completamente concluído, porque na hora em que o cara conclui, ele escreve um livro. Mesmo o cara das exatas, ele vai escrever um livro. Não é? Ele vai escrever um livro de física ou um manual para os estudantes de física, e o que ele publica nos periódicos é só um recorte de um resultado de pesquisa que apareceu ali naquela hora, naquele momento, e ele precisa publicar para ter procedência sobre aquele conhecimento. Então, serve a finalidades distintas. O livro e o periódico servem a finalidades distintas dentro da comunicação científica. Um não é nem melhor nem pior que o outro, né? Tanto que a sociologia, a educação e a história também publicam artigos. Tá, e mais? Esse tema é polêmico. Assim, a gente poderia falar e, enfim, o que de fato é que a sensação que eu tenho é que querem impor para a gente uma avaliação das ciências exatas, né? Então, e a gente de repente acaba não tendo tanta força e tendo que aceitar. Mas essa ideia de que a CAP somos nós, ou seja, em paz. Não é? Então, é isso. Alguém mais tem alguma questão, um comentário? Não? Oi. Eu participei no último painel da CAP das avaliações, duas rodadas de avaliação de serviço social. Eu acompanho bem o trabalho de pesquisa, já trabalho, sobretudo, com a aluna do mestrado em serviço social lá na universidade. E o que eles têm feito estruturalmente nesse enfrentamento é sempre brigar por definição de critérios,
Seria bom saber se esses critérios que vocês conseguiram sistematizar no quadriênio passado vão ser usados agora nesse quadriênio, porque o que só ia acontecer na CAPES é que, mudando as coordenações, mudam-se todos os critérios, tudo começa do zero, né? Eu perguntei, eu conversei com ela, no papo que eu estudei, de nada sabemos. O papo agora na CAPES é esse, nada se sabe. Nada sabemos e tudo indica que não. Verdade. Que loucura, né? Enfim, vamos lá. Agradeço, Nancy. Obrigada. Enfim, o tema é muito bonito. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Bem, não temos mais trabalho, né? Não. Então, ou seja, o Gustavo pediu aqui gentilmente. Professores Porque como tu me interrompe, Gustavo. Não pode, ele pode. Você vai falar de amanhã, né? Não, ele pode falar de amanhã, eu posso dar outros recados. Pode continuar, Bruno, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, pode continuar. Vou te bater. Aliás, tu vai ter que pagar uma raiva aqui pra mim, mais tarde. Oi? Bem, gente, dizer que amanhã a gente inicia às 9 horas, não é isso? Com a conferência da nossa querida irmã argentina, Anália Fernandes Rocco, Analia, perdone. E, enfim, estejamos aqui às 9 horas, né? Tá bom? E lembrando que amanhã a gente também tem uma programação bem extensa, tá? Isso não vou me alongar mais, porque Obrigada, cortando barato do povo, né? Eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que depois que terminar aqui o evento hoje, o pessoal vai pro bar, é isso, né? Bayer Beer, é o nome do bar. E a gente tem Bayer Beer, é aqui perto. E tem vouchers de chopp, pra cá, cara, ele tá apontando. No córrego. Gente, eu sou bem perdida de localização. E os vouchers de chopp estão com o Igor, então quem quiser ir, passa ali e pega com ele. Agora... São 3 endereços aqui, é o do Córrego Grande que a gente vai. Ah tá, a gente vai no do Córrego Grande. E a gente vai fazer alguns sorteios agora antes de encerrar o dia de hoje. 42. Eduardo Antônio Angeloni. 126. Paula Regina. 199. Lucas Mendes. Cadê?